Boa noite, senhoras e senhores, rapazes e raposas. E hoje, mais um, esperado ou não, podcast da sua soneca. E hoje, especialmente, recebi uma proposta oficial de tema para o podcast. É um tema que acaba fugindo um pouco da proposta de temas do podcast da Soneca, porque talvez seja um pouco sério, uma temática séria, né? Que mexa aí com questões históricas, questões políticas, questões da sociedade, mas eu não deixaria de pontuar a temática proposta porque foi um pedido aí de alguém que escuta o podcast, né? Uma das 3 pessoas e meia. E, enfim, vamos fazer esse fanservice, né? Brincadeira. Vocês fiquem à vontade aí para mandar um tema para eu falar. Pode ser uma coisa boba, pode ser uma coisa séria. E aí vamos tocando o bonde aqui, né? Mas sem mais delongas, o tema é o tema das antiguidades. Estava conversando ali com uma pessoa conhecida sobre algumas antiguidades aí que eu vim a adquirir recentemente. Para quem não sabe, este que vos fala, o seu João do podcast, coleciona antiguidades, em especial antiguidades da Segunda Guerra. E aí a gente entra num tema polêmico, né? Da Segunda Guerra, que é o nazifascismo. Então, como colecionador de itens da Segunda Guerra Mundial, você vai colecionando ali medalhas, uniformes, documentos e fotografias de todos aqueles países que participaram, né, da Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos daqueles que te interessam mais. Grande parte dos colecionadores fazem isso, né? Claro que cada um tem uma preferência por um país, por um tipo de peça específica, né? Às vezes tem gente que só gosta de medalha, tem gente que só gosta de capacete, fotografia, Jeep, tem muita gente, é engraçado isso, muita gente que coleciona Jeep, veículos militares antigos, né? Vai remontando ali pecinha por pecinha, original, enfim. Então é um tema polêmico, porque, ou pelo menos eu considero polêmico, porque eventualmente um colecionador de itens da Segunda Guerra Mundial, ele vai ter algum item que pertenceu ou tem algum tipo de vinculação com a Alemanha nazista, a Itália fascista ou algum outro país, né, fascista. A gente tem que lembrar que existiam vários países aí que fizeram parte do eixo, o próprio Japão, né, o fascismo japonês, o franquismo, o salazarismo em Portugal. Tivemos na Romênia, na Hungria também de maneira muito forte. E eventualmente o colecionador ele vai adquirindo peças desses países, né? Além dos países aliados ali do conflito. Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, Brasil, né? Que aí lutou na Itália. Tem muita gente que até hoje não sabe que isso aconteceu, né? Que o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial, lutou na Itália e etc. Bem, mais especificamente a pergunta aí da ouvinte era como que eu, né, em especial, consigo guardar aqui na minha residência, né, alguns itens que são considerados aí tenebrosos, vamos dizer assim, né? Itens da Alemanha nazista, documentos, fotos, medalhas.
esse tipo de coisa, né? Então acho que para responder essa pergunta eu vou acabar falando aqui todo o meu percurso, né, no mundo das antiguidades, como que surgiu esse interesse e como eu, ao longo desse tempo, né, eu acho que eu coleciono faz 8 anos antiguidades e ao longo desses 8 anos eu pude ter várias reflexões aí, né, e eu vou contar um pouco disso aí, dessa história, dessas reflexões, né, de maneira resumida. Poderia falar até de uma forma mais academicista, não sei o quê, mas eu acho que não é o momento de falar, falar assim. Então eu vou tentar falar mais de boa uma coisa que é séria. Então talvez dê completamente errado, talvez, mas vou mandando aí. Bem, o jovem Tony, né, meu apelido aí, para quem não sabe. Eu falei sem querer Tony e eu tenho que explicar agora que é meu apelido, né? Porque de onde é que veio isso aí? Foi sem pensar mesmo. Mas enfim. Começou a colecionar itens antigos na oitava série, no final da oitava série. Por algum motivo eu comecei a estudar muito a Segunda Guerra Mundial. Acho que é uma coisa que desperta o interesse dos jovens, né? Durante a adolescência ali na escola, nas aulas de história, esses conflitos, as revoluções, essas coisas meio macabras, né? Porque o adolescente tem essa tendência a ser gótico, né? Querer saber de morte e coisas trevosas, né? Então, quando chega ali na Segunda Guerra Mundial, ditadura militar, revoluções também, o jovem fica animado para descobrir aí essa parte da história, essa parte da sociedade. Por algum motivo, comecei a gostar muito de estudar a Segunda Guerra Mundial. Também era na oitava série que a professora dava esse conteúdo, né? E, e aí, um momento eu pensei, né? Vendo os documentários, você vai vendo ali os documentários, vai lendo livros sobre, você vai descobrindo ali os objetos que eram utilizados no dia a dia, né? Na guerra, pelas pessoas, pelo povo. E aí, um momento veio, porra, seria legal ter um desses objetos, né? Tipo um capacete da Segunda Guerra Mundial, uma coisa assim. Eu adoro chapéu, né? Coisa de pôr na cabeça. Então eu pensei, pô, ia ser super maneiro ter um capacete da Segunda Guerra Mundial, né? E aí comecei a procurar esse item na internet. Falei, poxa vida, como é que eu vou saber que é original? E aí foi aí que eu descobri que tem todo um estudo, né, sobre a identificação dos objetos antigos, tem uma literatura que é feita por especialistas, ou às vezes é a própria experiência de colecionadores mais antigos que vão passando isso para frente, né? Em, em discussões, em congressos. A internet facilitou muito isso, né? Existem vários fóruns na internet, fóruns nacionais e internacionais para discussão e identificação desses objetos antigos, não só da Segunda Guerra Mundial, né? Mas de todo tipo de material antigo que você imaginar. Pinturas, é, caneta, relógio, sei lá, que são coisas que as pessoas colecionam também, né? Antiguidade, disco de vinil, então é um mundo interessante assim para você, se você parar para pensar. Pois bem, então comecei a estudar como identificar um capacete original e etc. Então, a partir disso eu comprei um capacete na oitava série e fiquei bastante contente, né, de comprar aquele capacete. E aí, no ano seguinte, né, entrei para o ensino médio e tal, continuei estudando essas coisas aí, essa temática da Segunda Guerra Mundial, das revoluções também, né, Revolução Russa e tudo mais. E sempre pensando assim, como seria legal ter esses objetos, né, observar esses objetos que fizeram parte da história. E foi que eu comecei a colecionar, a procurar um cap. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu comprei foi um cap da União Soviética, né? Primeiro foi esse capacete dos Estados Unidos, e brasileiro também, né? A gente usava o mesmo material. Depois comprei uma medalha do Brasil, da Segunda Guerra Mundial, uma medalha da Primeira Guerra Mundial da Alemanha, e um cap da União Soviética,
E assim foi indo, né? Eu fui comprando coisas pequenas, coisas mais baratas na época, né? Hoje com certeza está bem mais caro. Uma coisa que eu comprava por 200, hoje em dia está 500, 400 reais, né? O dobro aí, dependendo do que for. E eu ia pedindo, né? De aniversário, assim, essas coisas. Ia juntando dinheiro para comprar isso aí. Então, minha coleção começou de uma maneira muito irresponsável, eu diria, né? Que eu só. Eu era um adolescente também ali no primeiro ano, né? Um pré-adolescente, adolescente, que achava muito legal apenas, né? Muito divertido e tal, ter aqueles objetos que fizeram parte da história, mas sem ter uma reflexão mais profunda sobre isso, né? Isso que eu quis dizer com irresponsabilidade. Porque, convenhamos, o meu ramo de especialidade no colecionismo é a Segunda Guerra Mundial, guerras no geral, né? Eu tenho coisas de outras guerras, Guerra Fria, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Guerra do Paraguai, né? Primeira Guerra Mundial, outros momentos. Enfim, esse ramo aí das guerras, das revoluções. E convenhamos que a guerra é um flagelo humano, né? É um momento de dor, de desespero e, e mudanças radicais também na sociedade, na história, no percurso da história, no percurso das sociedades, né? Na economia, na política. Eu acho que é por isso que chama tanta atenção também a temática da guerra, né? Quando a gente para pensar no próprio surgimento, entre aspas, assim, da história, né? Olhando os gregos, Tucídides e tal. Esqueci o nome do outro pai da história lá grego, eram dois. Esses primeiros textos, né, de historiografia, entre aspas, são textos que versam ali sobre as guerras, né, as guerras médicas, as guerras púnicas na Grécia. Então esse interesse pela guerra talvez seja também um interesse de compreender esse flagelo, né, de entrar em contato com uma situação excepcional, né, entrar em contato nem que seja pela via do conhecimento, da leitura, do estudo, né, não da experiência direta de vivenciar uma guerra, mas de entrar em contato com essas mudanças radicais na sociedade, né? Tentar compreender um pouco esses momentos diferenciados, né? Que, enfim, também talvez seja um pouco de impulso de morte, né? Uma vontade de morte, é o thanatos, igual o Freud dizia, né? Você tem ali a libido, no caso não a libido sexual, né? Mas a libido no termo freudiano original, né? Como vontade de vida. Então a libido é isso. E ao contrário da libido, a gente vai ter ali o thanatos, né? Que é essa vontade de morte, que às vezes a gente sente essa necessidade de entrar em contato com a parte destrutiva da nossa psique, da história da humanidade, não é? Não sei. Não necessariamente para proporcionar a destruição, para proporcionar a dor, né, e a morte, mas para compreender ela. Ainda mais quando a gente para pensar que nossa sociedade ocidental, né, ao longo do tempo e até mais recentemente veio excluindo, né, a morte dos espaços sociais, desnaturalizando a morte, né, o envelhecimento, a morte, entre aspas, degeneração, né, da vida, né, a gente vai envelhecendo e enfim, aqui no Ocidente a gente tem essa ideia de degeneração, né, então se aproximar da morte é ruim, é considerado uma coisa ruim, né, desse momento da morte, esse momento da destruição final da própria consciência, do próprio corpo, enfim. E talvez por esse recalque, né, usando aí outros termos freudianos, esse recalque do contato com a morte, do contato com a violência, né? Eu sou uma pessoa muito calma, né, no geral. Então talvez é esse recalque que leva muitas pessoas a ter esse interesse, às vezes pelo bizarro, pelo horror. Enfim, é exatamente o interesse guiado pela falta de, né?
Viajei demais, meu Deus do céu. Mas enfim, fica aí essa reflexão. Mas vamos voltar aqui para as antiguidades. Vamos voltar aqui, que senão a gente não sai daqui hoje, eu falo demais. Então comecei ali, né, na adolescência, pré-adolescência, a colecionar essas coisas de maneira irresponsável, né, porque eu só achava legal ter aquele objeto de um momento histórico, né, e como era incrível poder ter aquilo e ficar pensando e estudando. É claro que vira uma fonte de estudo também, porque cada objeto que você vai achando, você vai procurando a história dele, né? Como ele era produzido, que pessoas podiam usar aquele objeto, em que situação era usado, o que ele significava. Que a gente pode fazer uma análise dos símbolos que os objetos carregam também, né? E como essa análise da simbologia impregnada nesses objetos revela a mentalidade da sociedade, os anseios sociais, políticos, né, ideológicos, etc., daquele povo naquele período histórico. Né? Então, meu interesse foi indo por aí. Né? Primeiro, o desembesto, né, vamos dizer assim, de apenas ter uma coisa histórica, né, esse interesse. Depois você, a cada coisa que você vai comprando, você vai tendo que ir estudando aquilo para entender o que é aquilo. E aí que eu acho que eu fui me tornando um colecionador mais responsável, por assim dizer. Responsável com entender realmente a história e o peso significativo que aqueles objetos têm, já que são objetos de conflitos militares, né, e que a guerra é dor, basicamente. Então você começa como colecionador, ou eu acho que o colecionador tinha, né, que se pesar, que ter na sua consciência um certo peso aí, e uma responsabilidade de como tratar esses itens, como analisar eles, principalmente esses itens da Segunda Guerra Mundial ou de outros momentos conturbados da história, que trazem uma simbologia realmente imoral, né, como é o nazismo e o fascismo. E a princípio eu comecei colecionando coisas dos Estados Unidos e do Brasil, né, porque eram as mais fáceis de achar. Do Brasil porque a gente está no Brasil, né, então é natural que aí surja o interesse por achar as coisas do nosso país, também porque é mais fácil. Os Estados Unidos também porque é muito disponível, né, no mercado das antiguidades, é muito fácil de encontrar e barato. E então minha coleção foi crescendo nesse sentido aí, até que chegou um momento também que eu comecei a colecionar, ou ter dinheiro, recursos, né, e conhecimento técnico para diferenciar as falsificações das originais, né, de itens alemães da Primeira, da Segunda Guerra. Então itens ali que vão carregar símbolos como a suástica, documentos que vão trazer também ali coisas meio macabras. E, e, e aí que eu acho que entra essa questão da responsabilidade do colecionador, né? De que só porque você coleciona um objeto, um objeto específico, não significa que você que você concorde com aquilo, né? Com as ideias que aquilo transmite. Pode acontecer também, tem muita gente que faz isso, né? Que coleciona exatamente porque concorda com as ideias que aquele objeto transmite. E aí pode ser problemático, porque, por exemplo, se você só coleciona coisa nazista, bem, é meio estranho, porque só as nazistas, sabe? Normalmente quem faz isso é galera nazista mesmo, mas enfim. Então fui adquirindo aí todo esse cabedal de peças da Segunda Guerra Mundial, muitos da Alemanha nazista, trazendo toda essa simbologia bastante horrível, né? Mas como significar colecionar isso, né? Eu gosto muito, como eu disse, de analisar como que
existe uma simbologia no objeto e como essa simbologia era mobilizada, era entendida, era manipulada, criada e recriada, significada e ressignificada nos contextos em que aquele objeto era usado, né, ou era difundido, produzido. Porque aí você pode compreender melhor a história do povo, né, daquele povo, daquele país, aquele contexto, enfim, de uma outra forma, né, de uma forma talvez ali vendo a história de baixo para cima, né, como que as pessoas, né, ali vivendo as suas vidas, elas recebiam e também utilizavam, mobilizavam toda essa ideologia transmitida pelos objetos, toda a simbologia. Então, muito cedo, entre aspas, né, já ali no meio, final do ensino médio, comecei a me pesar um pouco sobre o fato de ter um monte de coisa, de colecionar várias coisas mórbidas, né? Capacetes que foram usados em batalhas, medalhas, fotografias, né? Uniformes que foram usados em circunstâncias horríveis mesmo. Acho que não tem outra palavra. Em situações desesperadoras, né? Mas me interessar pelas simbologias ali mobilizadas para entender o contexto histórico da coisa, né? Foi indo muito para isso. Né? E entender não significa concordar, não é? Mas a gente tem que compreender aí, fazer essa sociologia compreensiva, né? Como diria o Weber, grande sociólogo aí. E depois, né? Vamos dizer ali no final do ensino médio, já saindo do ensino médio, quando a minha coleção foi se profissionalizando, né? Eu consegui aprender a como pesquisar arquivos no, nas bibliotecas, em projetos de memória na internet, né? Eu fui mudando o foco da minha coleção de peças que eu não sabia de quem era, né? Na maioria das vezes quando você compra uma antiguidade, você não sabe de quem é, de quem pertenceu aquilo, na maioria das vezes. Mas às vezes é possível saber, seja porque tem o nome da pessoa gravado ali no objeto, ou tem um documento, você comprou da família e a família te fornece esse nome. Mas, enfim, eu fui mudando então a minha coleção para esses objetos que eu não sabia de quem era, para objetos que eu tivesse o nome ali do soldado ou da pessoa que usou aquele objeto, que eu poderia pesquisar na internet, né, aí, em arquivos públicos, principalmente, seja aqui no Brasil, seja no exterior, sobre a vida dessa pessoa, né? E aí, vamos dizer assim, o significado que a minha coleção passou a ter, em grande parte, é também de compreender a história dos indivíduos, né, ali jogados, muitas vezes obrigados, enfim, nessas situações adversas aí, desesperadoras, que são os conflitos armados ou conflitos políticos no geral, né? Também veio me interessante bastante pelos conflitos políticos, pela antiguidade de itens políticos, né? De propaganda política antiga, como, por exemplo, eu tenho um brochezinho da campanha do JK. Eu acho muito legal, sabe? Não que eu goste de JK, sabe? Mas é muito interessante, né? Você vê como que a propaganda era feita de uma outra maneira, com outras noções, enfim. Então fui mudando muito o foco da minha coleção para buscar remontar, né, a história do povo, das pessoas que tiveram aqueles objetos, né? Muitas vezes flageladas ali contra a sua vontade. E, enfim, como as pessoas também vão significando a sua participação, vão
temos seus amores, dissabores e etc. Porque a gente aprende muito a história, né, desse ponto de vista de cima para baixo, né? Uma história muito positivista, é a história dos grandes nomes, dos generais, dos grandes políticos, dos grandes eventos. Mas e o povo? Como que o povo, né, o, o fazendeiro, o trabalhador, né, o cidadino, o, enfim, bom, é comum ali, um cidadão médio, um cidadão pobre, né, uma cidadã ali, está participando, está construindo essa história, né, esse, esse povo esquecido, muitas vezes. Então esse interesse aí foi está sendo a pedra de toque da minha coleção atualmente, né? De remontar a história de cada indivíduo, buscando o máximo de informações possíveis ali sobre essa pessoa e tal. Até porque você pode fazer um dossiê sobre a vida, sobre como aquela pessoa participou, às vezes opiniões que ela emitiu, né? Você vai procurando documentos em jornais, etc. E é interessante isso, né? Como que cada pessoa, né, vai dar um significado para a sua atuação na própria história, às vezes sem ter uma consciência muito clara sobre isso, né? Mas é uma pessoa que construiu aquele, ajudou a construir aquele contexto, né? De alguma forma, né? Então, se me perguntarem sobre como eu lido com essas peças que são mais sensíveis, né? Como por exemplo peças da Alemanha nazista, é, é, é no sentido dessa compreensão, né? Da análise simbólica, da deturpação também dos símbolos, né? Que no caso a Alemanha nazista vai fazendo e como isso vai formando aquela mentalidade deturpada, aquela mentalidade maluca. Enfim, acho que deu para entender, né? Eu estou aqui falando e me perdendo nas minhas palavras, porque eu estou pensando, mas eu não estou pensando direito. Porque eu estou meio que deitado já com um pouco de sono, mas acho que deu para entender, né? Então, não sei, eu posso trazer alguns exemplos concretos. Por exemplo, tem uma medalha, todo colecionador, coçadinha na garganta, todo colecionador de coisas da Segunda Guerra Mundial tem essa medalha, né, que é chamada Cruz de Ferro, que é uma medalha alemã, foi muito famosa durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, por causa dos nazistas, né, mas ela é uma medalha anterior aos nazistas. Ela foi criada em 1813, pela primeira vez, para comemorar a vitória da Prússia, né? Devemos lembrar que em 1813 a Alemanha como Estado-nação não existia, e o que só vai acontecer em 1871, né? Enfim. Mas a Prússia, que era um estado aí de língua germânica e de cultura germânica, já era bem consolidado. E tinha participado e vencido ali as guerras napoleônicas e então criou essa medalha como uma medalha comemorativa. E é uma medalha ali que tem, parece o símbolo do Vasco, né? Aquela cruz ali de quatro braços de tamanho igual. E, enfim, foi uma medalha que foi entregue para todos os soldados, todos os participantes ali da guerra contra o Napoleão. E a gente tem que pensar que no contexto da primeira metade do século XIX, a sociedade europeia era bastante estamentada ainda, né? Dividida ali muito rigidamente entre nobreza, os servos que ainda existiam em muitos locais, né? A servidão não estava completamente extinta na Europa, apesar do capitalismo já estar instalado. A aristocracia, a nobreza, a realeza, o trabalhador, né, e tal. E, e no âmbito militar existia também essa divisão, né? Os oficiais tinham muitos privilégios, muito mais privilégios do que hoje em relação aos soldados rasos, né? Então eles
não recebiam o mesmo tratamento. E essa medalha, né, a Cruz de Ferro, ela foi uma das primeiras, né, medalhas a serem entregues igualmente para oficiais, generais e soldados, desde que tenham participado ali da, do conflito em questão. Então vamos dizer assim, forçando um pouco a barra, que foi uma das primeiras medalhas a quebrar essa estamentação, né, da sociedade prussiana. Ela foi entregue novamente na guerra de 1870, foi a guerra da Alemanha, da Prússia contra a França, né, que resultou ali realmente na consolidação, na formação do Estado Nacional Alemão, que também era uma medalha que podia ser entregue ali para indistintamente para soldados, sargentos, oficiais. Só estou reduzindo muito porque na verdade também é meio complexo. Não era muito difícil um soldado receber essa medalha. É muito mais fácil um oficial receber, né? E aí já tem essa coisa aí da desigualdade. Existiam tipos de cruz de ferro especial, né? Só para quem era general e tal. Então essa estamentação ainda continua de uma certa maneira, mas um pouquinho amenizada, porque pelo menos agora todo mundo pode ganhar a mesma medalha desde que faça o que se tem de fazer para ganhar a medalha, que no caso era bravura em combate, né? E essa medalha também foi aprovada para distribuição durante a Primeira Guerra Mundial, onde ela ficou realmente bastante mais famosa. E quando a Segunda Guerra Mundial explodiu, essa medalha também foi instituída, só que foi instituída ali pela Alemanha nazista. Então, a Alemanha nazista vai utilizar essa medalha, que já era um símbolo ali do nacionalismo alemão, e transformar num símbolo não só do nacionalismo alemão, mas das virtudes militares, das virtudes do nazismo, né? Das virtudes, assim, o que eles achavam que era, né? Pelo amor de Deus, o nazismo não tem nenhuma virtude, mas do que eles achavam ser, né? Essas supostas virtudes. E essa medalha, ela, se você procurar depois aí na internet, você dá uma olhadinha, ela é uma medalha que é meio preta, né? Ela é preta com prateado, tem umas bordas prateadas e o centro dela é preto. Tem vários símbolos ali, né? Então as primeiras elas sempre vinham com símbolos da monarquia alemã, que era a inicial do príncipe Wilhelm, né? Do Kaiser Wilhelm, e umas folhas de carvalho, que são símbolos aí da honra militar na Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, aí com os nazistas, esses símbolos vão ser substituídos pela suástica, e é isso, né? Vai substituir todos os símbolos que a medalha trazia ali apenas pela suástica, né? Que era uma tentativa dos nazistas de promover a sua ideologia como a única forma de compreensão de nação possível, né? Já que eles aproveitaram um símbolo que era a Cruz de Ferro, que já era um símbolo nacional anterior, né? E que já a população já associava com essa ideia da, do mérito militar, da virtude militar e da virtude da nação, né? Enfim. Então os nazistas vão se aproveitar disso e utilizar essa medalha como também uma plataforma de promoção da sua ideologia, né? De forma simbólica, né? Colocando também a suástica ali no meio da medalha, né? Isso aí. Então essa análise assim, é uma análise interessante, né? É meio louco também. Você vai vendo como que os nazistas vão deturpando ali os símbolos, né? Muitas vezes, ressignificando para o seu proveito malévolo. Tem outra medalha também, que era uma medalha. Essa é muito nojenta. Medalha da honra alemã das mães, uma coisa assim. Era uma medalha que a Alemanha nazista dava para a mulher que tivesse mais filho, né? E desde que essa mulher e esses filhos fossem considerados, entre aspas, puros. E para se aproveitar ali da religiosidade da população cristã, né? Principalmente ali no, no que se refere à ideia da família, né?
já que uma medalha destinada às mães que tivessem mais filhos, então já tem essa ideia da família, né? Tradicional, da mãe que procria e vai cuidar da família, né? E o homem vai ser ali o soldado, o trabalhador, lutando pela pátria mãe, né? Enfim, essa baboseira toda. E essa medalha, né? Então ela vai se aproveitar dessa ideia da família, né? Que é muito relacionada também à ideologia cristã, né? A cultura cristã, a noção da família ali heteronormativa. E vai criar essa medalha. Essa medalha tinha o formato de uma cruz cristã, né? Uma cruz esmaltada, né? De bronze, prata ou ouro, esmaltada ali em azul. E no meio da cruz uma suástica, né? Então você já vai associando aí um símbolo já difundido, né? E o que esse símbolo representa, que é a cruz, né? E os ideais cristãos já eram ali parte da cultura alemã, só que com um novo símbolo, né? Uma associação ali com a suástica, então com os ideais nazistas, como se, olha, nós nazistas somos a favor disso aí, entendeu? A favor da família correta, né? Da mulher mãe, da mulher que cuida dos filhos do homem trabalhador e soldado, né? Então, essa medalha em especial, né, eu acho um banquete assim para fazer umas análises simbólicas interessantes em cima dela, né? E é horrível também essa medalha, tanto ali a deturpação dos símbolos, né? E a associação que vai sendo feita, como também o motivo pelo qual ela era entregue. A mãe que tivesse ali de 5 a 6 filhos ganhava de bronze. Eu tenho uma de bronze. De, de 7 a 8 ganhava medalha de prata e de 9 para cima ganhava medalha de ouro, né? Que coisa maluca. Então, eu creio que com esse exemplo, né? Com esses dois exemplos, dê para perceber um pouco a tônica aí de como eu vou significando ali e como que eu vou tratando a minha coleção, né? Que eu acho que é uma forma mais responsável ali de analisar, utilizar o objeto como meio de estudo, né, daquele período e de educação também, né? Eu sou professor, quem sabe um dia dando uma aula, né, eu não posso levar um objeto desse para a sala de aula e mostrar para os alunos e para as alunas como que as pessoas pensavam naquela época, como elas usavam os objetos e como esses objetos revelam a mentalidade, os interesses, né, as propostas dessa ou daquela sociedade neste ou naquele momento histórico concreto e específico, né? E também, assim, eh, voltando um pouco no foco que eu dou da minha coleção para construção da história, né, individual de cada do povo, vou dar uns exemplos com umas peças que eu tenho aqui de como é interessante a partir do item e dos documentos você ir buscando arquivos, né, e fazer uma pesquisa histórica sobre a vida da pessoa para ver como que a vida daquela pessoa foi impactada pela guerra, né, no caso, já que o assunto é guerra, ou como ela tem, qual é o envolvimento dela naquilo, como eventualmente ela significou essa sua participação nesse momento histórico, ainda que ela não tenha muita consciência disso. Então, eu tenho comigo umas peças aqui da Primeira Guerra Mundial de dois irmãos ingleses que serviram ali na Primeira Guerra Mundial. E tem uma vasta documentação sobre que eu consegui arranjar sobre a vida deles, né, antes da guerra e durante a guerra. Então eram dois irmãos, né, os irmãos Reis, Edward Reis e esqueci o nome do outro irmão, Charles, Charles Reis, que vieram de uma família muito pobre, né? Ali tem uns documentos que mostram que eles eram muito humildes, né? Uma família
que passava por dificuldades ali, os meninos já com 16 na adolescência, né, já trabalhavam, 16, 17 anos já trabalhavam ali vendendo bebidas em lojas e tal. Eles moraram um tempo no que seria, não um reformatório, né, mas se eu não me engano, é uma workhouse, uma casa de trabalho, né, era tipo um orfanato, só que ao mesmo tempo era uma casa de oferecia um trabalho. E se você não conhece a história das workhouses na Inglaterra, né, basicamente não é uma coisa boa, sabe? É basicamente um orfanato que já é horrível, né? Imagina um orfanato na década de 10. Isso é um lugar horrível, violento, né? E tal. E também ali a criança era forçada a trabalhar, enfim. Ela até ganhava alguma coisa, às vezes não, mas enfim, era uma coisa meio estranha. Então você vai vendo aí que é uma família de uma constituição muito pobre, né? E que quando estoura a guerra, sem opção, por, por serem convocados, eu não sei se eles foram convocados, né? Recrutados, obrigados a ir a lutar, ou se alistaram no exército voluntariamente, né? Porque às vezes também esse tipo de pessoa humilde se alista no exército porque o exército aparece como uma oportunidade, né? De receber um salário, alguma coisa e tal. Mas na maioria das vezes ela é simplesmente obrigada, né, a servir. Então esses dois irmãos vão para a guerra, né? E o Edward ele vai sobreviver, vai voltar para a Inglaterra, vai viver a vida dele, né? E o Charles ele vai morrer em 1915 em Ypres, na Bélgica, naquela que seria a primeira batalha de Ypres, onde pela primeira vez também na história foi utilizado em larga escala o uso de gás, né, químico ali numa guerra. Ele vai morrer exatamente num ataque desses, né? E, e aí o interessante é você ver também, conseguir ter acesso ao diário do dia em que o diário de campo, né, do oficial responsável ali na, naquela, nessa batalha, né, e dos ingleses, do dia em que o Charles Edward chegou, né, a infelizmente morrer. Então você vai lendo, vai traduzindo ali do inglês, né, com uma certa dificuldade, porque é tudo escrito caligrafia, né? Pedi ajuda para um amigo meu, sou ruim de inglês também. A gente trabalhou nisso uma noite inteira. E você vai acompanhando a descrição ali de como foi a batalha e etc. E eu acho que é ali que você toma a devida proporção, né? Compreendendo o que está acontecendo minuto por minuto numa batalha, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão fazendo isso ou aquilo, né? Que você toma a devida proporção do desespero que é, do absurdo que é essa situação, não é? Eu acho que se eu não estudasse, né, da forma que eu estudo essas, esses itens, né, e a história deles, eu nunca teria a sensibilidade que eu tenho hoje para compreender essas situações, né, esses eventos desesperadores, né, tanto no sentido individual ali para cada pessoa envolvida no conflito, como para os grupos sociais, para o país, para a economia, para a política, etc. Né? Quando você vai lendo, por exemplo, esse diário, mostrando ali minuto a minuto, né, o que está acontecendo, os ataques, os contra-ataques e etc., que você realmente vai vendo que é uma coisa absurda. E isso vai te sensibilizando, né? Vamos dizer assim, humanizando, né? Claro que pode acontecer o contrário, eu acho, né? Eu vejo muito isso no mundo dos colecionadores, eu critico muito isso nos meus colegas, por assim dizer, colecionadores de antiguidades militares, que muitos deles colecionam essas antiguidades para ficar cultuando nessas
a história. Ah, eu vou comprar as coisas da Revolução de 32, né? Da Guerra Civil de 32 que teve aqui no Brasil, entre São Paulo e o governo. Eu vou comprar essas coisas da revolta de 32 porque eu sou paulista e tenho orgulho de ser paulista, não sei o quê. Sabe, aí vira uma coisa muito idealizada, sabe? A pessoa vai perdendo um pouco o chão ali da análise crítica, né? Vai sendo um pouco levada ali pela emotividade ufanista, vamos colocar assim. Enfim, essa sensibilidade acaba se perdendo um pouco, né? De você pegar, às vezes, uma medalha na mão e falar, poxa, essa medalha aqui é um item histórico legal. Você fica assim, nossa, que interessante, eu estou pegando uma coisa histórica na minha mão. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa histórica que representa dor, né? Representa esse sofrimento, esse desespero, esse disparate dos conflitos humanos. Então tem gente que vai se acostumando com isso, né? Eu acho que se perdendo essa sensibilidade. Acho que isso acontece muito. E eu tinha medo que isso acontecesse comigo, assim, né? De perder um pouco essa sensibilidade, me acostumar tanto, né? Com mexer com essas coisas isso aí é normal, isso aí é. Tô acostumado, né? Mas, felizmente, eu acho, né? Que graças a esse estudo aí das antiguidades, né? Eu tenho mais sensibilidade, né? Consigo, vamos dizer assim, me emocionar mais facilmente, ali, pensar mais facilmente sobre essas situações concretas e todas as contradições, as vicissitudes, gostos e desgostos que aquilo suscita, né? Então esse exemplo aí dos irmãos Reis, né? Você vai vendo ali, lendo o diário, e você vai ficando desesperado, porque você vai entrando ali na história, né? E você, mesmo quando você vê, você está desesperado ali com aquela situação. E aí depois você pega um outro documento, né? Que é a carta que o governo, né? Um oficial ali, o major, escreveu para a mãe do rapaz, né? Falando ali, dando suas condolências, porque o seu filho deu a vida pelo país e tudo mais, blá blá blá. E junto com esse documento vem ali um outro documento mostrando o dinheiro que, que o governo inglês vai pagar para a mãe, né? Que era assim, sei lá, uma mixaria, sabe? Então, é interessante de ver essa história, de remontar essa história, né? Como que, que o filho vai lá e tal, vai pra guerra e acaba morrendo, e o outro irmão continua vivo, né? Felizmente. E essa mãe recebe esse documento, eu tenho esse documento, essa carta, né? De, de condolências pela morte do filho. E aí você vai pensando, né? Como é esse absurdo da guerra, como que aquela mãe se sentiu e etc. Recebendo aquela carta, recebendo as medalhas, né, do filho, que o filho nunca poderia receber. Então, na carta tem escrito isso, né? O cara dá ali suas condolências pela morte do filho da mulher e escreve embaixo, né? Mando em anexo as medalhas que o seu filho nunca chegará a receber, mas que com devido respeito, então envio para a senhora, aí coloca o nome dela lá. Aí eu tenho esse documento e a medalha do cara, né? E é bem pesado, né, quando a gente para pensar, mas faz a gente refletir melhor sobre essa situação. E sobre outras também, né? Cada item, cada peça, cada antiguidade vai suscitar ali reflexões, seja às vezes de compaixão, né? No caso dessa carta que essa mãe vai receber, ou de revolta também, né? Quando você pega ali uma medalha igual essa que eu falei das mães nazistas e você vê que é toda uma deturpação ali, toda uma coisa horrível que vai sendo construída ali a partir daquele simbolismo. Então é isso, né? Já estão 1 hora de podcast, falo pra caramba
E é isso. Desculpa aí pela seriedade, um pouco mais de seriedade hoje. E tchau.